Em Gênesis 1:5, lemos o seguinte: E Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. A questão de hoje é uma das questões mais disputadas no livro de Gênesis. Esse dia primeiro, dia segundo, terceiro e assim sucessivamente, até o sétimo, são dias de 24 horas ou são eras geológicas, tempos assim bem mais longos? Essa é a questão que discutiremos neste vídeo. Então, vem comigo, eu acho que será interessante. Olá, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e este é o nosso 10º vídeo. E como nós falamos na introdução, o que se coloca diante de nós é a seguinte discussão: esse dia, primeiro dia, segundo, terceiro, são eras geológicas ou são períodos de 24 horas? Ora, a palavra Yom no hebraico, ela serve para muitas questões, mas ela, para mim, está muito bem definida aqui no livro de Gênesis, conforme nós vamos ver. Mas deixa eu contar uma história para você da seguinte forma. Vamos dizer que eu esteja conversando com algum amigo e você passa pertinho de mim e só ouve eu falar o seguinte: bomba. O que significa essa palavra? Você vai pensar assim: bomba, sobre o que eles estão conversando? Será que eles estão conversando sobre aquele doce de chocolate chamado bomba? Será que é sobre aquele aparelho de captação de água, bomba hidráulica? Será que eles têm, estão negociando com terroristas, bombas? Será que eles estão falando de algum assunto muito problemático, uma bomba? Como é que você vai saber que tipo de bomba eu estou falando? Só se você souber o contexto da conversa. É assim, a palavra solta, fora do contexto, ela pode significar muitas outras coisas. Há várias palavras que poderíamos dar exemplo disso: manga, né? E tantas outras. No entanto, dentro do contexto, fica muito simples você entender o que o texto está falando. Geralmente, aquelas pessoas que estão desejosas, são cristãs e se sentem pressionadas pela academia para aceitarem as ideias evolutivas, elas procuram às vezes dar um jeitinho de acomodar o texto bíblico com a narrativa evolutiva. Olha, eu já disse para você o seguinte: desista dessa possibilidade. Não existe possibilidade harmônica entre o pensamento bíblico e a ideia evolutiva. Não existe harmonia entre essas duas realidades. Então, o que você hoje precisa saber, você que acredita na Bíblia e a vê como gosta de estudá-la e crê nela como palavra de Deus, é entender o que ela está dizendo, o que é esse dia aí. Então, algumas outras pessoas, nesse afã de fazer essa harmonização sobre Bíblia e evolução, eles geralmente gostam de citar segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não dá para você aproximar Gênesis 1 de 2 Pedro, são assuntos totalmente diferentes. Segunda de Pedro está falando sobre a vinda de Jesus.
E a pregação sobre a vinda de Cristo já estava sendo feita há muito tempo. E alguns estavam questionando, mas já não era tempo de ter voltado. Não. Aí Pedro e tantos outros escritores bíblicos trazem essa ideia de que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Sabe como é que eu entendo esse texto, por exemplo, de 2 Pedro? Mais ou menos assim. Quando Deus olha para o pecado da humanidade, esperar um dia é como tivesse que esperar 1000 anos, porque ele gostaria de interromper. Mas quando ele olha, na sua onisciência, para a salvação de um pecador que ainda está por crer, significa que esperar 1000 anos é como esperar um dia, de tanto que ele quer salvar. Por isso que o verso seguinte, o verso 9 de 2 de Pedro diz: Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns considerem assim, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Então, o desejo de Deus, ele está usando de longanimidade, de paciência, para aguardar que o homem, ouvindo a mensagem do Evangelho, se converta. Esse contexto nada tem a ver com o contexto de Gênesis. Vamos voltar para Gênesis agora? Vamos dar um pulinho, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. Diz assim: E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera e criara. Ok? Então, guarda Gênesis 2, 2 e 3 e vamos ler o último texto deste vídeo. Êxodo 20, de 8 a 11. Quando Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai, está escrito assim no verso 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Alguma dúvida de que Deus está falando sobre dias de 24 horas? Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalhar. Já pensou se alguém lendo esse texto assim, não, isso não é dia de 24 horas não, são eras, eu tenho que trabalhar 6 eras para descansar uma era, de milhões de anos ou bilhões, não faz nenhum sentido, mas não termina aí, eu li até o verso 10, você sabe que eu interrompi a leitura, vou ler o verso 11 agora, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Alguma dúvida? Nenhuma. Gênesis capítulo 1, os 6 dias da criação são períodos de 24 horas. Por isso que está sempre escrito, e foi tarde e manhã o dia 1º, o dia 2º e assim sucessivamente. Então não se sinta pressionado a querer se dobrar ou harmonizar ideias bíblicas com evolutivas, porque elas não se harmonizam.
Que Deus abençoe sua vida, um grande abraço. Se gostou, dá uma curtida aí, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, inscreva-se no canal, né? E faça comentários, perguntas, né? Também. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.